Jesus realmente existiu. Introdução e contexto da dúvida. Muitas pessoas acreditam em Jesus por fé, mas e se deixássemos a fé de lado por um momento e buscássemos a história? Se ele realmente viveu, deve haver provas, registros, testemunhos, marcas. Mas, se não houver, então estaríamos falando de um dos maiores mitos já criados. Hoje, vamos seguir a trilha da história, sem doutrina, sem religião, apenas a verdade possível. Jesus existiu mesmo? Ou é apenas uma lenda criada ao longo dos séculos? O cenário do século I, um tempo de turbulência no século I, a região da Judéia estava sob domínio do Império Romano. Era um tempo de tensão, pobreza e revoltas religiosas. Vários messias surgiam prometendo libertação, mas quase todos eram rapidamente executados. Nesse cenário caótico, surgia um pregador judeu, simples, pobre e aparentemente comum. Ele não escreveu nada, não liderou nenhum exército, e no entanto, séculos depois, bilhões o chamariam de Salvador. Quem era esse homem? E por que seu nome nunca foi esquecido? O silêncio da escrita. Jesus não deixou registros próprios. Uma das maiores dificuldades em provar a existência histórica de Jesus é que ele nunca escreveu nada, nenhum livro, nenhuma carta, nenhuma inscrição. Tudo o que sabemos sobre ele vem de testemunhos indiretos. Isso é incomum, mas não impossível. Vários personagens da antiguidade também não deixaram escritos próprios, mas são considerados históricos. A pergunta é: as fontes que temos sobre Jesus são confiáveis? Os evangelos, documentos de fé ou história? Os 4 evangelhos do Novo Testamento são os principais registros sobre a vida de Jesus, mas foram escritos décadas depois de sua morte. Mateus, Marcos, Lucas e João não são biografias modernas, são narrativas teológicas. Ainda assim, muitos historiadores analisam seus detalhes com critérios críticos: lugares, nomes, costumes, geografia, e o que surpreende, muitos desses detalhes são historicamente corretos. O estilo dos evangelhos mostra ecos de testemunhos oculares. Mas isso basta? Historiadores romanos, o que eles disseram sobre Jesus? Se Jesus realmente viveu, os romanos deveriam ter notado. E de fato, notaram. O historiador Tácito, por volta do ano 116, escreveu sobre um Cristo que foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Suetônio, outro cronista romano, menciona agitações em Roma por causa de Crestos. E Plínio, o jovem, fala sobre os cristãos adorarem um Cristo como um Deus. Nenhum deles era cristão. Nenhum queria promover a fé. E mesmo assim, mencionaram Jesus. Flávio Joséfo, um testemunho judeu polêmico. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu uma obra gigantesca no primeiro século. Em 2 trechos, ele menciona Jesus. Um deles, mais famoso, fala de um homem sábio chamado Jesus, crucificado por Pilatos. Mas há debate sobre se esse trecho foi alterado por cristãos mais tarde. Mesmo os estudiosos mais céticos, no entanto, concordam que Joséfo falou de Jesus, ainda que os detalhes tenham sido embelezados, seja como for. Temos aqui um judeu não cristão, citando Jesus poucos anos depois de sua morte. A existência da igreja primitiva. Algo a explicar de onde surgiu um movimento tão poderoso em tão pouco tempo. Nos primeiros séculos, o cristianismo se espalhou como fogo em palha seca, menos mesmo sendo perseguido, odiado e muitas vezes condenado à morte, porque algo extraordinário precisava ter acontecido. Mesmo que ignoremos os milagres e a fé, o impacto social e cultural da figura de Jesus é inegável. E quase nenhum movimento desse tipo nasceu de um personagem completamente fictício. A história pede uma explicação, e Jesus parece ser a origem. Argumentos dos céticos. E se Jesus foi um mito? Alguns estudiosos, uma minoria menos, argumentam que Jesus nunca existiu. Dizem que os evangelhos são cópias de mitos antigos, como Horus ou Mitra, mas ao analisar as fontes, muitas dessas comparações se mostram frágeis. Os mitos antigos não possuem paralelos reais com a vida de Jesus. Além disso, os historiadores sérios, menos mesmo ateus, quase todos concordam. Um homem chamado Jesus, pregador judeu, foi de fato crucificado. O debate não é mais ele existiu ou não, mas quem ele realmente foi. Cena 9 menos a separação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé hoje. Muitos estudiosos fazem uma distinção clara. Existe o Jesus da fé, filho de Deus, Salvador, milagreiro, e existe o Jesus histórico, o homem judeu, mestre, líder que foi crucificado. A maioria dos historiadores
aceita a existência do segundo. Eles dizem, talvez ele não tenha feito milagres, talvez não tenha ressuscitado, mas que ele existiu, viveu, ensinou e foi morto por Roma. Menos isso é quase certo. A fé, então, entra depois. E essa separação é o que permite o diálogo entre ciência e religião. Conclusão. Então Jesus realmente existiu? Depois de tantas evidências, registros indiretos, fontes hostis e movimentos sociais, a resposta parece clara. Sim, Jesus de Nazaré realmente existiu. Pode-se duvidar de sua divindade, de seus milagres ou de sua ressurreição. Mas o homem menos o mestre e o crucificado. Esse é parte real da história humana. A pergunta que fica agora não é mais ele existiu, mas o que você vai fazer com o fato de que ele existiu?